Olá, paz aí pro seu coração. É uma pergunta que foi feita há milhares de anos a uma pessoa e eu vou fazer para você. Milhares de anos ela foi feita para alguém. Cadê você? Onde você está? Essa pergunta foi feita por Deus a Adão, lá no Éden. E Adão respondeu de uma forma não muito satisfatória, pelo menos no que diz respeito à vontade de Deus. Eu me escondi, Senhor. E que o Senhor estava vindo, nós nos escondemos, eu e Eva, nós estávamos nus. E Deus fala, mas quem te mostrou que você estava nu? Aí toda a história que você conhece, ele desobedeceu, enfim, ele desobedeceu uma ordem de Deus. E aí culpa Eva, Eva culpa a serpente, e enfim, ele é expulso do jardim do Éden em função disso. Mas trazendo, contemporizando, trazendo para nós. Onde está você? Cadê você? No que diz respeito ao âmbito espiritual, no que diz respeito a Deus. Você está perto de Deus ou longe? Ah, estou mais ou menos ali, então, viu? Perto, junto a Ele ou distante dele? Nós às vezes queremos criar um terceiro caminho que não existe. Porta estreita, porta larga. Caminho estreito, caminho largo. Não tem uma porta ou um caminho mais ou menos estreito ou mais ou menos largo. Jesus, claramente, ele cita céu, reino dos céus, reino de Deus, ou reino das trevas, ou inferno. Ele cita assim, claramente, sem deixar dúvida nenhuma. Não cita mais nenhum reino, mais nenhum lugar. Ou paraíso, ou inferno. Então, nós precisamos responder com segurança, mas com muita sinceridade, honestidade, onde nós estamos no que diz respeito a Deus. Eu sei que você tem N justificativos, eu já passei por isso. Eu sei como é que funciona, mas eu tenho que te alertar. Eu tenho que te despertar nisso. Por quê? Porque é a palavra. É a palavra, é a verdade. Essa verdade quer te libertar da situação quando você, como Adão, foge de Deus. E você tem seus motivos. Ele, porque ele estava nu. Você, porque brigou com alguém, trombou, ficou bravo com o padre, com o pastor, o casamento, a família, e, não sei, o pai, a mãe, o governo, a situação financeira. Qual que é a sua justificativa? Para Adão era porque ele estava nu. E quando ele foi questionado, ele apontou, não, foi Eva. E ela, por sua vez, apontou a serpente. Você está apontando para quem? Quem é o culpado da sua situação? Quem é o culpado? Quer uma dica? Tem crítica aqui não, é dica mesmo. Olha no espelho. Comece a assumir. Isso chama-se autorresponsabilidade. Fale para Deus. Talvez você não. Há muito tempo que você não fala com Deus, não ora, não conversa com Ele. Está te esperando. Tá, Adão foi expulso do jardim. Mas um outro Adão, o último Adão, como Paulo se refere a Cristo, entrou, passou por um jardim chamado Getsemane, onde chorou, onde derramou lágrimas, onde derramou suor. E o suor dele, de tanto aflito que ele estava, tornou-se em gotas de sangue. Para quê? Para que você, eu, tivéssemos oportunidade de um dia voltar para o paraíso, para o jardim do Éden. Então, não perca essa oportunidade. Larga essa justificativa para lá, para Deus não vai servir. Está servindo para você, talvez para alguém que você conheça, algum chegado seu, mas para Deus não vai servir. Quando Adão falou que foi Eva, Deus falou, legal, então você está desculpado, eu vou falar com Eva. Não, todos tiveram
sua parte. Então, analise a sua parte, a sua culpa. E culpa tem jeito. Sabe por quê? Culpa tem a ver com aquilo que eu fiz. Nós já falamos em outros vídeos aqui sobre a culpa e a vergonha. Mas a culpa, eu errei. E diante de Deus, você errou. 3 coisas precisam ser feitas. Eu reconheço, eu me arrependo e eu peço perdão. Pronto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então confesse, reconheça. Deus está ali, esperando. Eu ia falar louco, mas seria muito ruim uma palavra dessa. Deus está um afã ansioso para te dar um abraço, como o pai do filho pródigo. Ô pai, filho, não fale nada, me dê um abraço, estava morrendo de saudade de você. Eu acho que Deus está com saudade de você, hein? Está esperando você para te dar um abraço. Mas aquele abraço de pai, tá? Sincero. Aquele abraço de amor. Talvez você está precisando desse abraço há muito tempo. Mas ele continue perguntando. Ele continua insistindo com essa pergunta. Cadê você? Onde você está? Eu quero te abençoar. Eu quero fazer você uma pessoa vitoriosa. Eu quero te dar saúde, paz, graça. Eu tenho perdão para você. Eu tenho alegria. Eu tenho um foco para você. Eu tenho um propósito maravilhoso para a sua vida. Pense nisso. Medite nisso. Nessa pergunta que Deus está te fazendo. Onde você está? Grande abraço. Que Ele te abençoe muito.